Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro diário para encontro de oração e de reflexão sobre a Palavra de Deus. Iniciemos esse momento com a nossa oração mariana do Ângelus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Vamos ouvir o Evangelho desta quarta-feira, da primeira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, crescendo a multidão, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Está pedindo um sinal, mas não lhe será dado sinal a não ser o de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul vai levantar-se com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém maior do que Salomão. No dia do juízo, os habitantes de Nínive vão levantar-se contra esta geração e a condenarão, porque se converteram ouvindo a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, hoje, na primeira leitura da missa, nós lemos a passagem em que Deus envia o profeta Jonas à cidade de Nínive. E Jonas caminha por 3 dias dentro da cidade de Nínive, dizendo que a cidade será destruída por causa dos pecados do povo, das iniquidades, porque o povo estava longe de Deus. Então a cidade seria destruída. Mas, com a pregação de Jonas, o próprio rei se deixa tocar pela pregação de Jonas, e o próprio rei convida todo o povo a fazerem um grande jejum, um jejum coletivo, inclusive impondo limitações até aos animais, para que assim todos estivessem envolvidos nesse grande jejum.
começam a usar roupa de saco, sentam-se sobre cinzas, e aí nós temos um exemplo bíblico de que as cinzas simbolizam a penitência que queremos fazer. E diante daquela atitude do rei e de todo o povo, Deus se compadece de Nínive e a cidade é poupada, não é destruída. Em realidade, Deus não queria destruir a cidade de Nínive, como Deus nos diz na sua palavra: eu não quero a morte do pecador, mas antes que ele se converta e possa viver. Então o que Deus queria para Nínive não era a destruição da cidade, não era a morte das pessoas, mas que eles se convertessem. E por isso Deus enviou o profeta Jonas. Se Deus quisesse simplesmente destruir Nínive, não precisava enviar o profeta Jonas, que inclusive colocou resistência, não quis ir, foi jogado ao mar, foi engolido pelo grande peixe, não é? Numa longa trajetória, até que ele se dispõe a fazer o que Deus pede. E a cidade se converte graças à pregação de Jonas. E por isso a igreja nos apresenta o Evangelho, onde Jesus faz referência a Jonas. E Jesus faz referência porque o povo pedia a Cristo um sinal. É algo tão estranho, porque Jesus fazia tantos sinais. A vida de Cristo é o grande sinal, a sua conduta, a sua pobreza, a sua coerência, a sua fidelidade ao Pai. Mas Jesus fez muitos sinais, quantos milagres, a multiplicação dos pães, os cegos curados, não é? Tantos doentes curados, tantos pecadores perdoados, mas aquelas pessoas que estavam cegas na sua própria opinião, pedem a Jesus um sinal. E aqui nós podemos refletir sobre essa questão de pedir sinal. Muitas vezes, não é que se queira um sinal de Deus, mas nós queremos que Deus acene dizendo que o que nós estamos fazendo está certo. Queremos que de alguma forma Deus faça aquilo que nós queremos. Não é? O que o povo queria? Que Jesus fizesse um sinal de que mostrasse que Jesus estava de acordo com o povo, de acordo com aqueles que agora o rejeitavam. E aí Jesus fala: essa geração é uma geração perversa e por isso não lhe será dado nenhum sinal. O único sinal que lhe será dado é o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Em realidade, são dois sinais. O primeiro sinal de Jonas é o apelo à conversão. Jesus aqui faz referência a isso, a cidade que se converteu por causa da pregação de Jonas. O grande sinal de Cristo é esse: convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o grande sinal. O sinal de que Jesus vem de Deus é que ele nos fala do Pai. O sinal de que Jesus vem de Deus é que ele quer tirar a humanidade do pecado e colocá-la no caminho da vida, no caminho da salvação. Esse é o sinal. Mas também o sinal de Jonas, Jesus em outro momento vai falar explicitamente desse sinal, é que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, como diz a palavra de Deus, também o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra, no ventre da terra. Jesus está falando da sua paixão, não é? Da sua morte e depois da sua ressurreição. O grande sinal será a ressurreição de Cristo. Mas aqui, Jesus nos assinala que aquela geração não ia agir como os ninivitas, porque os habitantes de Nínive se deixaram tocar pela pregação de Jonas, e a geração a que Jesus pregava não se deixou tocar. E aí Jesus lembra 2 fatos. A rainha que veio de longe para falar com Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão, e os ninivitas que se convertem diante da pregação de Jonas. E aí Jesus repete 2 vezes a mesma expressão, e eu queria refletir com você também sobre essa expressão. Jesus fala: aqui está quem é maior que Salomão, aqui está quem é maior do que Jonas. As pessoas se converteram ouvindo a pregação de Jonas,
que era um profeta, que falava em nome de Deus. E as pessoas não queriam se converter ao ouvir Cristo, que é maior do que Jonas, porque Jesus não é um simples profeta. Quando dizemos que Jesus é o profeta por excelência, é porque Deus fala diretamente através de Jesus, como a carta aos Hebreus nos diz que Deus antes nos falou de muitos modos pelos profetas, mas nesses dias ele nos falou pelo seu próprio Filho. Aqui está quem é maior do que Jonas. Quem ouve a Cristo, ouve muito mais do que se ouvisse a Jonas. Quem se deixa tocar pela pregação de Cristo, está se deixando tocar pelo próprio Filho de Deus. E o que causa indignação a Cristo é que as pessoas não acolhem o que ele veio pregar, não acolhem a sua doutrina, o seu apelo à conversão. E por isso Jesus fala que a geração dele vai ser condenada pelos ninivitas, porque os ninivitas nem sequer eram do povo de Deus, mas ouviram e acolheram a pregação de Jonas. E o seu povo não quis acolher a sua pregação. E depois Jesus diz também, aqui está quem é maior que Salomão. Eu compartilho com vocês que hoje na missa, a missa hoje aqui foi de manhã, eu fiquei pensando muito nesta expressão. Aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Porque na Eucaristia está o próprio Jesus. Será que nós temos uma consciência clara do que significa essa presença de Cristo entre nós? Uma hora você pare diante do Santíssimo, na capela do Santíssimo, diante do Sacrário, ou durante a missa, no momento da elevação da hóstia e do cálice, no momento da comunhão, quando o Padre nos diz, eis o Cordeiro de Deus, pense nessa frase de Jesus. Aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior que Salomão. Qual seria o nosso procedimento diante de um profeta de Deus que aparecesse em nosso meio, falando em nome de Deus? Qual seria a nossa atitude se nós tivéssemos podido conhecer o grande Salomão, aquele rei sábio, aquele rei grandioso que construiu o templo, onde Deus dizia que ali habitavam os seus olhos e o seu coração? E, no entanto, Jesus nos diz, aqui está quem é maior que Salomão. Será que nós temos essa consciência? Será que a Eucaristia para nós é alguém? Ou será que a Eucaristia para nós é simplesmente alguma coisa? É claro que o Padre não está afirmando nada de ninguém, mas simplesmente sugerindo uma reflexão diante dessa palavra de Cristo. Aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Se ele é maior que Salomão, se ele é maior do que Jonas, qual deve ser a nossa atitude na presença de Cristo? Por isso, nós o adoramos, nós nos ajoelhamos na presença de Cristo, porque ele é mais do que Salomão, ele é mais do que Jonas, ele é mais do que todos os profetas, ele é o próprio Filho de Deus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja no céu, seja na terra, seja nos abismos. O nome de Jesus é o nome do próprio Filho de Deus. Aqui está quem é maior do que Salomão. E esse Jesus vem também hoje. Ele continua vivo e por isso o seu Evangelho é sempre vivo, é sempre atual, sempre presente. Devemos sempre ler o Evangelho do presente como algo atual. Jesus, que nos dá como sinal o sinal de Jonas, também nos convida à conversão. Convida-nos a que façamos da Quaresma esse tempo de uma volta para Deus. Conversão pode significar deixar uma vida desordenada, deixar uma vida de pecado, deixar um vício, mas nem sempre. A conversão pode ser, às vezes, deixar pequenas atitudes que não agradam a Deus, mas que em nosso coração esfriam o amor de Deus. Esses pequenos pecados, vamos falar assim, não é? Que não trazem consequências graves, imediatas para a nossa vida, mas eles têm esse grande problema, que essas pequenas negligências,
esfriam o nosso amor a Deus, esfriam o nosso coração, nos fazem tíbios, e a tibieza nos leva a irmos descuidando das práticas que nos aproximam de Deus. A Quaresma é um tempo de afervoramento, de uma renovação espiritual. E o que deve me motivar a essa renovação espiritual, a voltar àquilo que o Apocalipse chama de primeiro amor? É exatamente Jesus. Aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jonas convenceu Nínive a se converter, por que Cristo não vai nos convencer a mudarmos de vida, a nos tornarmos pessoas melhores, a renovarmos o nosso amor? Aqui está quem é maior que Salomão, que ele também possa tocar o nosso coração com a sua sabedoria e a sua graça, nos levando assim uma vida nova. Quaresma é para levar-nos a essa vida nova em Cristo. Mesmo que isso signifique que eu tenha que abrir mão de muitas coisas, que eu tenha que mudar atitudes em minha vida, mas esse é o caminho, esse é o sinal, a conversão, a mudança para melhor, para estarmos ainda mais perto de Deus, para vivermos ainda mais conforme ao que Deus espera de nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, cujo mês hoje iniciamos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria e muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe.